pessoal, hoje a gente começa uma parte bem legal do Pandas, que é quando a gente já começa a manipular os dados e começa a fazer as análises, realmente gerar nova informação. Até agora a gente estava filtrando dados, pegando subporções dos dados, agora não, a gente vai gerar novos dados, né? Começar a fazer agregações, agrupamentos, transformar os nossos data frames. Então é um assunto bem legal, espero que vocês gostem. Bem, obviamente esse tipo de funcionalidade é bem importante no Pandas e é uma coisa que a gente usa no dia a dia com muita frequência, é a grande parte de um trabalho no dia a dia de um cientista de dados. A gente vai continuar usando aqueles dados de exemplo, né, que são ofertas de aluguel, então a gente vai importar o mesmo CSV e usar esse data frame. A primeira coisa que a gente vai ver são as funcionalidades de agrupamento, que é extremamente importante. Toda hora a gente está fazendo isso. Então, na hora de agrupar, o que a gente quer fazer é pegar linhas que são parecidas, quer dizer, parecidas não, linhas que têm valores iguais, a gente quer pegar essas linhas e agrupar numa única linha de um data frame que a gente vai gerar. Então, por exemplo, aqui as linhas que têm, digamos, esse valor verde, eu quero agregar todas elas numa linha só, que vai ser a linha para o valor verde. Mas, bom, como é que fecha essa conta aí, né? Porque aqui, por exemplo, nessa coluna a gente tem dois valores, né, nas linhas verdes. Como que a gente faz para transformar eles num valor só no nosso novo data frame? Aí isso é parte da função de agrupamento que a gente tem que passar quando a gente está fazendo o agrupamento. A gente quer especificar como que a gente quer transformar esse novo valor, né? Então, como eu gosto de imaginar, sempre você vai pegar e vai, digamos, achatar essas duas linhas originais, você vai achatar elas, vai comprimir e elas vão gerar uma nova linha. Mas na hora de comprimir, você tem que falar qual o processo que você quer aplicar nessa função de dentro. Que aí, por exemplo, você pode tirar a média dos valores, você pode pegar o valor máximo, você tem que passar alguma função que vai dizer como que você vai comprimir esses valores, esses múltiplos valores que vão ser colocados numa linha só. Então vamos ver na prática como funciona. A função de agrupamento, né, o método de agrupamento no Pandas é muito simples. Né? Você simplesmente vai pegar o seu data frame, vai falar que você quer agrupar por um determinado valor, ou alguns valores, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui nesse caso eu falei que eu quero agrupar pelo número de quartos, né? Então essa coluna de número de quartos. Então agora sempre que eu tiver número de quartos iguais, eu quero agrupar e comprimir isso tudo numa linha só. Então no caso, e qual a função que eu vou usar para comprimir? Eu vou usar a média. Então agora no caso eu gerei uma linha para cada valor diferente de quarto, né? E agora nas minhas colunas, nessas linhas, eu estou pegando a média desses valores. Então agora eu tenho a média do aluguel por número de quarto. Então a média do aluguel para um quarto é R$ 916, por exemplo. Né? Então agora eu gerei nova informação, eu sei novas coisas sobre o meu data frame. E dá para agrupar por mais de um critério também. Então aqui eu estou usando quartos e vagas. Então agora eu quero primeiro agrupar por quartos, pegar todo mundo que tem um quarto, e aí dentro desse que tem um quarto, eu ainda quero agrupar por 0 vagas ou uma vaga. Então eu estou fazendo um agrupamento em 2 níveis. Né? O que é legal também do agrupamento de 2 níveis é que a gente está gerando uma coisa que a gente viu antes na aula passada, que é um índice multinível. Então agora esse índice que foi gerado como resultado da aplicação dessa função é um índice multinível. Então eu tenho 2 níveis aqui no índice. Foi por isso que eu expliquei índice multinível antes. Aí veja que agora aqui também eu estou pegando, né, fazendo aquele filtro de coluna, né, eu estou pegando só a coluna do aluguel. Então eu só quero a média do valor do aluguel para esses critérios que eu coloquei antes. Tudo bem? Bom, aqui destacando, né, o índice multinível que eu acabei de falar. Aí, nesses exemplos, eu usei a função de média, né, uma função que a gente usa com bastante frequência, mas tem diversas outras funções. Né?
Eu posso usar a size para ver qual a quantidade de itens que eu tenho em cada um dos grupos. Eu posso usar sum, que é para somar os valores, mínimo, máximo. Eu posso pegar o desvio padrão e coisas assim. Tem diversas funções que a gente pode usar para fazer essa compressão, né, esse agrupamento. Aí, outra forma de manipular os dados é a gente manipular como que o nosso data frame está disposto, né? Então, por exemplo, eu posso ter um data frame que eu estou organizando as informações, eu tenho uma informação por linha, e eu posso falar, não, eu quero é, é, rearranjar essa informação e agora ter parte das informações nas linhas, mas parte também distribuídas nas colunas, né? Então agora todas as coisas que estavam nas minhas linhas verdes agora eu vou organizar na minha coluna verde como critério de separação dos meus dados. Vamos ver na prática como isso funciona. É, a forma mais simples de fazer o pivoteamento, né, que é o termo usado para esse tipo de operação, é quando você já tem os seus dados organizados num índice multinível. Então, se você já tem, por exemplo, se a gente já gerou um índice multinível a partir do agrupamento, uma forma de reagrupar, né, rearranjar os meus dados, né, de fazer o pivoteamento, é usar o método unstack. Quer dizer que eu estou desempilhando, tá vendo? Que aqui é como se as coisas estivessem empilhadas, agora eu vou desempilhar e distribuir parte da minha informação nas colunas. Então aqui eu vou pegar o primeiro nível meu data frame original e vou distribuir em colunas. É isso que o método onStack faz. Então agora eu tenho uma nova planilha, né, um novo data frame, que agora eu tenho as informações de quartos por linha e de aluguel agora nas colunas. Então, se eu quero saber qual o valor médio de aluguel para um apartamento, digamos, de um quarto e um e uma vaga, desculpa, acho que eu falei aluguel antes, para um quarto e uma vaga, porque aqui nas colunas eu tenho umas vagas, o valor médio é R$ 1.000. Bem? Então é uma forma diferente, mas dependendo do que você vai fazer, é muito mais prático de enxergar assim. Eu posso fazer o mesmo tipo de pivoteamento, digamos, se eu comecei com um data frame que não tem um índice hierárquico, e frequentemente é assim que a gente vai começar, né? Então a gente não precisa fazer aquele processo, um processo intermediário, criar um índice hierárquico para depois usar o OneStack. A gente pode usar diretamente o método pivot. E usando o método pivot, a gente simplesmente tem que dizer o que a gente quer, qual o critério que a gente quer usar nas linhas. Aqui no caso eu usei quartos, né? Porque aqui um sinônimo para linhas é índice, né? Meu índice das linhas que eu usei aqui vai ser quartos. O meu índice para colunas que eu usei vai ser vaga. E eu especifico também que eu quero os meus valores, né? Nas células eu quero o valor do aluguel. Então, no fim das contas, eu gerei o mesmo data frame que anteriormente, mas agora eu estou partindo de um data frame que não tinha um índice multinível. Então, em geral, é interessante até evitar índice multinível, porque muitas vezes complica mais as coisas, principalmente quando a gente está aprendendo. Então, se a gente tem um data frame assim, que não tem um índice multinível, mas a gente quer rearranjar as informações em linhas e colunas, a gente pode usar diretamente o método pivot. E outra coisa, que aí, juntando tudo que a gente fez até agora, dá pra gente partir de um data frame normal, como o data frame que a gente leu lá no começo, e aí fazer os processos que a gente está fazendo separadamente, que é de agregação e pivoteamento, de uma vez. Então eu posso, usando um comando só, que é chamado pivot table, fazer o pivoteamento, ou seja, reorganizar as coisas, no caso aqui eu estou querendo em quartos e vagas, e ao mesmo tempo fazer a agregação. Né? Então, antes eu estava fazendo a agregação primeiro, para depois fazer o pivoteamento, daria para fazer tudo junto. Então, se a gente quer redistribuir as coisas em linhas e colunas, e ao mesmo tempo pegar os valores que atendem aqueles critérios e aplicar uma função de agregação, a gente pode usar esse método pivot table.
Aí outro método bem bacana, que é bem interessante para diversas análises, é um método crosstab, que aí o que ele faz dados dois critérios para os quais você quer fazer o cruzamento, o que ele vai fazer é pegar todas as possibilidades possíveis para esses dois métodos, para essas duas variáveis, né? Então aqui para quartos e vagas, eu quero pegar todas as possibilidades possíveis de quartos e vagas e contar quantos exemplos que eu tenho para cada uma dessas combinações, né? Então aqui o que ele vai gerar no crosstab quartos como linhas, né? Como critérios para a distribuição das linhas, vagas para o critério de distribuição de colunas. Aí sempre que eu tenho um exemplo dessa combinação, eu vou contar. Por exemplo, para um quarto e uma vaga, né, que seriam esses destaques que eu fiz por último ali, para um quarto e uma vaga, quantos exemplos eu tenho? Por exemplo, eu tenho esse aqui, um quarto e uma vaga. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu tenho esse aqui, um quarto e uma vaga. Então eu tenho dois exemplos disso, né? Então eu adicionei essa, é, esse contador aqui na interseção das duas colunas. Ficou bem sujinho, mas o conceito é bem simples, né? Então no final eu tenho isso e eu gerei, né, no destaque que eu fiz esse valor nessa interseção desses dois atributos. Aí por fim o que a gente vai ver é a junção, como que a gente junta informações que estão em data frames separados. Isso obviamente é uma coisa que a gente faz todo momento, né? Então você vai ter de repente alguma informação sobre a quantidade de alunos por escola num determinado município, mas aí você quer saber também a população desse município, né? Para fazer alguma normalização pela população. Aí esses valores vêm de data frames diferentes, você vai precisar juntar essas duas coisas para conseguir calcular, digamos, a quantidade de alunos como percentual da população do município, né? Então isso é uma coisa que a gente faz com extrema frequência no dia a dia. Então alguns exemplos que eu vou usar aqui, exemplos bem simples de data frames contendo informações de pessoas, né? Nome, idade, gênero, e eu quero juntar com outro data frame que tem informações de salário para essas pessoas, né? Então vamos brincar um pouco com esses dados. A gente vai focar nessa parte de junção no método merge, que ele faz a junção de dois data frames sem se preocupar com os índices dos data frames. A gente vai focar nisso para simplificar mesmo, né? Então, o merge, sempre que você der um merge em dois data frames diferentes, né, nesses dois data frames, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, o que ele vai usar como critério para junção são os atributos que forem comuns. Então, aqui no caso, o atributo que é comum nesses dois data frames é o atributo nome, né? Então, sempre que eu tiver o mesmo nome nos mesmos data frames, eu vou juntar a informação. Então, por exemplo, aqui essa linha contém o nome Celso, no outro data frame tem uma linha que também contém o nome Celso. Então, aqui eu vou juntar essas duas informações e agora eu tenho tanto a informação de idade e gênero quanto a informação de salário. Então, eu juntei as informações que tem em dois data frames diferentes. Perceba que nesse caso aqui, essa linha aqui, que não tinha uma linha que casa no outro data frame, ela acabou sumindo da minha tabela resultante, né? Então isso acontece. Se a gente aplica o merge assim, a gente vai estar excluindo as informações que não estão presentes nos dois data frames. Mas se eu quiser manter essa informação, né, então não perder quando não tenho esse casamento nos data frames, eu posso especificar qual tipo de merge que eu quero fazer. Então aqui, eu falando que eu quero fazer um merge baseado no data frame da esquerda, isso informa para o método merge que eu quero manter todos os valores que eu tinha anteriormente no data frame da esquerda. Então, com isso, agora aquela linha que antes era excluída do meu resultado, agora ela vai ser mantida. E
No valor que eu não tenho no segundo data frame, eu vou colocar none, que é um valor nulo, né? Um valor inexistente. Né? Mas eu mantenho a informação que eu tinha antes. Então isso também às vezes é bem útil. E existe outros tipos, né? Naquele exemplo eu mostrei o merge pro left, né? Para a esquerda, né? Isso é um left join. Mas eu também posso fazer a mesma coisa, mantendo os valores do data frame da direita, é, ou como era o exemplo lá do primeiro, descartando os valores que não estão presentes nos dois, ou eu posso dar um alter join, né? Especificar o tipo como alter, aí eu vou manter tanto os valores da direita quanto da esquerda, ainda que não exista um casamento. Só lembrando que é legal usar esses conjuntinhos, esses diagramas de Venn, para tentar visualizar essas coisas, mas percebam que na verdade a gente não está fazendo operação de conjunto, né? Então é um pouquinho diferente. É só para simplificar a visualização, mas na verdade, né, tem uma diferençazinha, a gente não está fazendo operações de conjunto. Aí, obviamente, média é uma função bem mais complicada do que isso que eu expliquei aqui. Então, tem várias coisas que você pode especificar. Eu falei um pouco do tipo do merge, né? Mas também você pode especificar sobre quais atributos que a gente quer usar, fazer o merge, né? Então, a gente pode usar o on, por exemplo, e dizer que eu quero fazer atributos sobre o merge em cima do CPF, do valor do CPF. Ou se são valores diferentes na tabela da esquerda, no data frame da esquerda ou no data frame da direita, eu posso usar o left on e o right on. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, são operações muito ricas, né? Porque em geral são operações complexas, né? Mas aí aos poucos vocês vão aprendendo, vendo a documentação. Não faz muito sentido aqui eu gastar muito tempo dando milhões de exemplos. Outra operação para juntar data frames, mas agora juntar de uma forma diferente, é o concat. O que o concat faz é juntar sem se preocupar com critérios de casamento de linhas ou colunas. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente pegar o meu segundo data frame e colocar embaixo do meu primeiro data frame. Daria para colocar do lado, tem essas outras opções também, mas mais frequentemente o que a gente quer fazer colocar embaixo e gerar um data frame agora que é a união dos data frames originais. Então, aplicando o concat é bem simples, eu passo uma lista de quais data frames que eu quero compor no meu data frame final. Bom, era isso. Obviamente tem muito mais coisas sobre merge, join em geral. Então, além do método merge, tem o método join, que também é usado para fazer junção de data frames, só que junção baseada no índice dos data frames. Então, é muito parecido. Mas no começo, eu aconselharia vocês aprenderem a fazer tudo usando o merge. Né? Aprendam, entendam bem o conceito, sempre que precisar, usem o merge. E depois, mais para frente, dê uma olhada como funciona o método join e se aprofunde um pouco mais nos parâmetros e nas opções. Então agora, por favor, parem o vídeo, né? Bom, na verdade já é o fim da aula. Façam os exercícios que estão lá no notebook de manipulação e agregação de dados. Tudo bem? É isso.